Boa noite, meus irmãos. Então, aqui vamos iniciar mais um momento de estudo. Hoje, especificamente em relação a... Vou tirar aqui os óculos, está dando reflexo aqui do vídeo do noite. Da lei do progresso, a diferença entre a lei natural e as leis de natureza. Isso está como fonte de estudo o próprio Livro dos Espíritos, nas questões 189 a 196, e especificamente em relação à Lei do Progresso, nas questões 776 a 779, mas evidentemente que vocês podem estudar das questões 776 até 800, que fala sobre a Lei do Progresso. Vamos fazer aqui então uma breve leitura do Evangelho, mais especificamente no capítulo 4, que já direcionada ao tema de hoje. A encarnação, porém, é para todos os espíritos um estágio transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início da vida, como primeira experiência de uso que farão de seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa alcançam rapidamente e o mesmo penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o fruto de seus labores. Aqueles, porém, que usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam sua própria evolução. Se abstinarem neste mau uso, eles terão prolongada indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. Enquanto a reencarnação lhes parece um castigo. Uma comparação vulgar permitirá que melhor se compreenda a diferença acima. Nenhum escolar chega aos estudos da ciência se não se submeter à série de classes que lhe abrirão esses estudos. Essas classes, qualquer seja a atividade que lhe exijam, são simplesmente um meio para o estudante alcançar seu fim, não sendo por isso nenhuma espécie de punição. O estudante aplicado abrevia o caminho a percorrer e nele encontra, por isso, menos espinhos. O estudante negligente, porém, abriga-se a repartir-se pelas mesmas classes. Para esses, não é trabalho da classe que parece uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho, que não executou bem. O mesmo acontece com o homem sobre a terra. O espírito do selvagem está apenas no início da vida espiritual. Tem na sua encarnação o meio de desenvolver sua inteligência. O homem esclarecido, porém, em que o senso moral está mais largamente desenvolvido, quando é obrigado a percorrer as etapas da vida corporal plena, de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, sente-se isso como um castigo, pela necessidade que vê em prolongar a permanência em mundos inferiores e infelizes. Aquele, contudo, que trabalha ativamente para o seu progresso moral, para abreviar a duração da encarnação material, pode também transpor de uma só vez a graus intermediários que os separam de mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar em uma única vez sobre o mesmo mundo e desenvolver as suas diversas existências em esferas diferentes? Essa pergunta seria admissível se os homens estivessem na Terra exatamente com o mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram o grau que eles devem alcançar. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Qual seria a finalidade da encarnação das crianças que morrem em tenra idade? Terem sofrido sem proveito para si ou para outrem? Deus, cujas leis são soberanamente justas, coisa alguma faz sem utilidade. Pela encarnação, sobre o mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos voltassem a relacionar-se com ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. E aqui continua a leitura, e eu não vou ler tudo aqui é uma breve leitura, mas aqui é o tema de hoje, né, com relação
ao progresso, já dando uma explicação em relação a uma das finalidades da reencarnação, é o nosso progresso, né? Porque nossas idas e vindas vão fazer com que nós tenhamos na experimentação condições como instrumento para a nossa evolução e, consequentemente, a nossa elevação. E, inclusive, isso é uma questão do tema de hoje: qual a diferença entre evolução e elevação? Então é isso, né? Embora a reencarnação para muitos ainda seja discutível, para quem acredita e professa na unicidade de existência, não teríamos condições de, numa passagem só, eu evoluir e me equiparar a espíritos que estariam hoje numa condição melhor pela superioridade diante do meu atraso. Assim como não é justo também para muitos que estão numa situação hoje encarnadas que nunca terão chance de poder se educar, de poder por outros meios evoluir pela dificuldade do meio que se encontram. Não teria outra explicação em relação à justiça divina, que é uma das leis também, mas uma das leis imutáveis de Deus, que é a lei da justiça, se não houvesse a possibilidade da reencarnação. Só assim, momentos de adversidade são nada mais, nada menos que experiências para que possamos progredir nessa caminhada de elevação e de evolução. Então essa é a razão das nossas reencarnações, né? E claro que nas primeiras reencarnações, isso aí está dentro das questões que nós vamos verificar no Livro dos Espíritos, em relação às questões 189 até a 196, quer dizer, seria impossível que nas primeiras reencarnações do nosso espírito já ter a condição suficientemente de crescimento e educação para que pudesse atingir uma condição de discernimento para entender todos os desígnios nossos e de Deus, em relação também ao conhecimento que a nós, aos poucos, é dado pela falta de entendimento. E aqui, inclusive, é colocado, né, a título de exemplo, as próprias crianças, né? As crianças não podem entrar numa escola já num grau de informação sofisticada, que não entenderiam, né? Uma criança na primeira série do primário, do primeiro grau, eu sou o tempo do primário, do primeiro grau, não entenderia equações da física ou equações aritméticas sofisticadas, equações de segundo grau, terceiro grau. Então não tem condições, porque ela não tem discernimento. E tudo isso é regido pela lei natural do progresso, né? A necessidade das coisas, porque tudo na natureza e tudo no universo também é regido pela lei do progresso, né? Quanto menos progresso nós temos, menos livre-arbítrio nós possuímos, e nós possuindo menos livre-arbítrio, mais determinados e mais no determinismo nós estamos, né? Nós comentávamos aqui algumas aulas anteriores com relação aos nossos instintos ainda, que estamos muito ligados, comprometidos a eles, né? Inclusive nas questões da conservação, da nossa proteção, e os instintos, eles também fazem com que nós, ficando atrelado a eles, nós temos mais dificuldade de evoluir, mais dificuldade de progredir.
E isso é necessário pelo nosso atual estágio. Então, se nós imaginarmos as nossas primeiras reencarnações, nós saímos muito ainda próximos da matéria rudimentar, né? E que era praticamente alimentação, né? No aspecto da conservação, reprodução, no aspecto da perpetuação, e então, conforme as nossas reencarnações, foi possibilitando que nós fôssemos desenvolvendo, né, aptidões, não só manuais, mas como fisicamente também, né, para que cada vez mais nós pudéssemos, então, ir entendendo essas leis divinas, essas leis imutáveis, essas leis morais, para que o homem pudesse, então, ir na sua caminhada evolutiva, entendendo, saindo daquela condição primitiva e entendendo que nós não precisamos ser escravos das nossos instintos, né? Mas nós temos que controlar, né? E comandar e realizar através desses sentimentos morais o nosso crescimento, para cada vez mais nós desprendermos então dessa condição que nos liga ainda muito à matéria. Então, meus irmãos, dito isso, então a gente vai encaminhar, já evidentemente já encaminhado, mas encaminhar o nosso tema de hoje. Eu não quero me prolongar muito, nós já estamos em 12 minutos, eu quero ver se eu consigo fazer no tempo da palestra, que é de 30 minutos. O tema de hoje, agradecendo então a vocês todos que estão aqui, não só na escuta, mas no visual, para que nós possamos então, nessa egrégora virtual de sentimentos, dar mais um passo, né, no entendimento nesta caminhada, e para que possamos utilizar o conhecimento como instrumento, né, da nossa compreensão para a nossa transformação. É isto, que assim seja. Então, como eu estava dizendo, as questões relativas, e já basicamente já na introdução nós já falamos um pouco, evidentemente que o homem, quando passou o espírito, né, o que a gente aprende pela doutrina do espiritismo, a gente aprende que Deus nos fez simples e ignorantes, né? O que quer dizer isso, simples e ignorante, né? É que nas primeiras encarnações, se nós olharmos simplesmente o nosso planeta, desde que tem a era da hominização, aqueles seres que habitavam, aqueles homens que habitavam, eram, como foi mencionado aqui, não tinham nada além de se alimentar, reproduzir, caçar, só, né? Então eles estavam presos ainda ao determinismo, né? Você pode ver assim que no universo, no cosmos todo, antes do homem, tudo era 100% determinismo, né? Pela lei da afinidade, da química, pela lei da atração magnética, né? Então, desde a formação dos planetas, das estrelas, dos astros, tudo foi realizado pela lei da atração, né? Ou seja química, ou seja magnética, ou seja, não existe outra lei para montagem do cenário do nosso cosmos.
Então essa lei, né, eminentemente determinista, ela do minério e das composições orgânicas simples, né, foi por essa lei da afinidade molecular. No momento que resultou depois numa evolução instintiva animal de diversas espécies, né, aquela história que o homem dormiu na pedra, sonhou no animal e se acordou no homem, segundo Leon Denis. Quer dizer, foi havendo uma elaboração complexa, né, até chegarmos em nós, e nós que eu digo assim, no homens primitivos ainda, resultou numa capacidade de pensar, de raciocinar, de evoluir, mas assim mesmo era precária, era menor. Nós temos ainda uma condição de livre-arbítrio pequena pela nossa atual estágio, não temos esse livre-arbítrio, né, como tem lá o pessoal de Júpiter, nós temos um livre-arbítrio limitado, né, pelo nosso atual estágio aqui do planeta. Então é evidente então que as primeiras encarnações o homem não estava com as suas faculdades plenas, é evidente. Negar isso é negar a lei do progresso, né? Então, embora os espíritos digam que nossos estágios iniciais eram crianças, né? Não tínhamos ainda essa... Porque a criança tem uma limitação pequena em relação ao que ela pode optar, né? Até porque ela é conduzida, ela é ensinada, né? Ela não tem ainda aquela vontade de dizer o que quer, o que eu não quero, eu sou independente. Não, ela é ainda conduzida, a criança, então assim somos nós. Jesus já dizia que nós éramos também tal qual criança, né? Então nós já estamos há alguns milhares de anos como criança. Então assim, é evidente que o nosso planeta ainda ele habita condição de reencarnações ainda primárias, né? Temos ainda selvagens, tribos indígenas ainda. Então, o nosso planeta, embora seja de provas e expiações, tem ainda algumas situações com relação a esses indivíduos que estão numa situação primária. Que, na verdade, estão presos, embora sejam almas ali, naqueles indivíduos encarnados como selvagens, já há uma evolução. Eles não estariam no nosso planeta, mas estão muito presos ainda a paixões instintivas que fazem eles terem aquele comportamento e estarem ali. Né? Não é sem propósito que estão ali afastados de uma sociedade mais civilizada, digamos assim. Então, dando continuidade, é evidente que nós precisamos de muitas reencarnações para atingirmos um estágio de progresso evolutivo. Ainda é impossível nós atingirmos um grau evolutivo sem que não haja ainda por nós experimentações de vidas que advirão ainda para nós, porque senão o negócio não tem sentido, né? Se alguém acredita em Deus dentro de uma lógica racional, seria difícil nós atribuir justiça divina
todos nós somos iguais. Há pessoas que não têm nesse momento nenhuma condição de fazer o que nós estamos fazendo aqui, uma tentativa de compreender algumas coisas que achamos que esteja correta, que achamos que seja assim desse modo. Né? Tudo depende de nós, né? Nesse momento que nós estamos, então, embora nós viemos aqui para progredir, mas nós podemos nos atrasar, né? E este atraso, ele é propiciado por nós. Deixamos de fazer, cumprir algo que nós nos propomos a fazer. Não há regresso em evolução, né? Que é uma questão delicada, né? Porque inclusive uma questão mais adiante diz assim, o homem pode voltar numa condição acelerada, né? Acelerada aqui é um termo utilizado, pode voltar numa condição de degenerado, condição de criminoso. Aí os espíritos, não pode, porque já chegou a... Então isso é sempre com cuidado, essa questão aqui, porque eu posso... Todo está sujeito a esse tipo de... não pela índole, mas por situações que todo mundo está sujeito a enfrentar, se deparar com uma situação de cometer um ato de desatino, né? Embora já esteja já numa condição evolutiva. Então, não é que nós que estamos aqui não estamos numa condição de cometer crime, coisa, não temos mais condições de voltar a um estágio primitivo, porque nós atingimos um nível e esse nível não nos faz mais regredir numa situação inicial. É isso. É isso que essa questão quis dizer, né? Mas nós podemos causar males, e causamos, né? Causamos ainda. Eu digo assim, às vezes, né, quando tem aquela passagem do Evangelho, caridade para os criminosos, né? Aí as pessoas dizem assim, não, mas é difícil, né? Como é que eu vou fazer caridade para de repente, para um indivíduo cometer um crime bárbaro, hediondo, né? Cometer um crime sexual, um crime que abalou, fica difícil, mas nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar uns aos outros, né? E não esquecer que diante das leis divinas nós cometemos talvez vários crimes por dia, né? Aqui crimes transgressão, né? Em relação às leis divinas, e não nos damos conta. Então, essas questões assim que a gente acredita não acreditando, né? Porque nós continuamos errando, mas nós sabemos o que tem que fazer. Não falta o Evangelho, mas não fizemos, né? O livre-arbítrio, né? Opção, escolha, né? Mas por isso que Nietzsche, filósofo alemão, dizia, né? Eu não acredito no Deus que vocês eu não acredito no Deus que vocês dizem que acreditam, porque vocês agem também como se não acreditassem nele. Poxa, já é uma frase para fazer uma reflexão, né? Mas enfim, mas é nosso atual estágio, então nós não podemos nos desesperar também. Até porque se fosse um mundo de perfeição, nós não estaríamos neste mundo. E o mundo seria diferente, né? Totalmente diferente. E não com esse mundo que nós estamos aqui. Que, inclusive, às vezes, é questionado e é perguntado em relação... Poxa, né? Mas cadê o progresso desse planeta? Essas coisas são praticamente
que sempre foram, né? Crime, 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 crime. Né? E tanta coisa, mazelas. Mas é evidente que o progresso tá aí para todo mundo ver, né? Nós nós não andamos mais armados como se andavam, ou não fizemos mais duelo como se fazia nos séculos retrasados. Eu vou ter que dar um break aqui, que está me avisando que o tempo está estourando desse primeiro encontro aqui para efeito de coisas. Depois eu continuo, tá bom?